Combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista, até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. De olho no próximo compromisso pela Série C, elenco do Guarani se reapresenta hoje. Emerson Barbosa não deve ficar à disposição de Hélio Cizenando. Isaac e Luca ainda serão reavaliados. Justiça nega recurso da atual diretoria e mantém novas eleições no Guarani. Relator indeferiu o efeito suspensivo solicitado pelo clube, mantendo a liminar que determina a organização de um novo pleito. Após derrota para o São Bernardo, o elenco da Ponte se reapresentou na manhã de hoje e deu início à preparação para a próxima partida diante do Sport. 4 dos próximos 5 jogos da Macaca serão no Moisés Lucarelli. Luiz Felipe, suspenso pelo terceiro amarelo, é desfalque confirmado. Elvis e David Braz devem voltar aos relacionados. Santos admite clima pesado no clube após confusão entre Neymar e Robinho Júnior no treino de domingo e a consequente notificação extrajudicial do jovem atacante. Dentro de campo, Peixe joga a vida na Sul-Americana nesta terça contra o Deportivo Recoleta, no Paraguai. Arboleda é multado por sumiço e não deve mais jogar pelo São Paulo. Zagueiro se reapresentou nessa segunda, um mês após desaparecer do clube e vai treinar separado. Diretoria do São Paulo pretende negociar o defensor na próxima janela de transferências. Arsenal recebe o Atlético de Madrid hoje no Emirates Stadium.
pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. Com empate por 1-1 no primeiro jogo, quem vencer nesta terça garante a vaga na final da Liga dos Campeões. Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Gleger? Bom dia, seja bem-vindo. Eu queria aproveitar o ensejo e a sua presença para perguntar sobre o imbróglio Neymar, Robinho Júnior. CH, eu estava lendo as notícias, né, vendo alguns comentários de alguns companheiros nossos de imprensa. E, cara, o futebol ele tem muito isso, sabe? Dos mais velhos querer se impor em treinamento. Isso é fato, isso é histórico, né? Mas não pelo fato de agressão, né? Então eu não concordo. Eu acho que você dá um presta atenção, dá um chega pra lá, conversar, bater papo, tudo bem. Parece que o Santos estão querendo as imagens pra ver como é que foi, né? Eu acho que o Neymar, ele mesmo tá... Cara, aqueles que acreditam na convocação do Neymar, não vai ser o Ancelotti que não vai convocar ele não, cara. Vai ser ele mesmo. Não é possível, né, cara? O cara a gente sabe da dificuldade que ele tá dentro do campo. E aí fora do campo fazendo isso, cara, eu sou um defensor nato do Neymar. Eu acho que nós não temos hoje um jogador da qualidade dele, né? Poderia fazer a diferença na Copa, sem dúvida nenhuma. Mas as atitudes do Neymar me deixam irritados. Então eu acho o extremo absurdo o que aconteceu. Claro que ainda teremos... o desembrolho vai ser grande, o negócio vai ser feio, pra gente saber o que realmente aconteceu. Mas não dá pra ficar se metendo com isso, né? Não dá. E se o Robinho Júnior... Você lembra quando o Neymar chegou no Santos, o que ele falou pro Robinho Júnior ou não? Seu pai cuidou de mim, agora eu que vou cuidar de você. Mas desse jeito, Neymar? E pro Robinho Júnior pedir tudo que foi pedido, falar tudo que falou, o negócio não foi tão simples, não. A relação... Porque existe uma outra história que não justifica o ato, tá? Você sabe que recentemente ele quase saiu do Santos. Robinho Júnior, exatamente. Existe uma outra informação que o pai do Neymar tentou ser o empresário do Robinho e não conseguiu. Então, Segundo. Terceiro. Segundo informações seguras, e não justifica o ato do Neymar, o Robinho Júnior, ele passa de todos os limites com as brincadeiras e com a falta de respeito. Ah, bom. Então é isso que eu tô dizendo. Aí, para concluir, e aí vem a pergunta para você que foi um atleta. Existe um código que eu sei, você pode confirmar ou desmentir, um código de ética entre os jogadores, que diz o seguinte: o que acontece dentro do treino e dentro do jogo fica dentro do clube. Exatamente. Não é externado. Exatamente. O problema é que vazou. E tem um outro problema aí. Tem uma outra situação aí. Que é a questão de hierarquia dentro do vestiário. E isso é fato. Né? Pode ser qualquer um. Eu tive, por exemplo, uma vez um desentendimento aqui no Guarani, jogando pelo Guarani, com o Martinez. Lembra do Martinez? Ele tinha acabado de subir. Eu lembro. Era um baita de um jogador, mas ele era meio, né? Gostava da brincadeira. E aí nós tivemos que dar um chega pra lá no bom sentido, né? Calma, né? Não é assim, é aqui, tal. E isso realmente, e na época ficava dentro do vestiário, sempre. Isso é um código de ética mesmo. Agora, ele tem que respeitar a hierarquia também. Por isso que eu estava falando, não sei o que aconteceu. Mas vamos esperar para ver. Vamos esperar. Eu ainda acho que tem muita coisa a ser descoberta aí. Foi aberta uma sindicância dentro do Santos. O Santos já tornou isso público, divulgando para todo mundo. Vamos ver a imagem. Sabe que eu fico sem entender só um detalhe. O Cuca não estava no treino? Não, porque... Tava no treino? Tava. Foi domingo, né? O Santos jogou no sábado, é verdade. Tava no treino. É verdade. Então, vamos ver. Esse negócio de passar a mão, seja de quem for. Agora, tapa na cara. Não, aí não. Aí não dá. 11h38 em Campinas. Bom, mande a sua mensagem para cá, o WhatsApp 97102-1493 ou através do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol!
no FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem à noite, jogando fora de casa, o Barra venceu o Figueirense pelo placar de 3-0 pela quinta rodada da competição. E o Maranhão, também fora de casa, venceu o Floresta por 2-1. O jogo entre Ipiranga e Ituano foi adiado em função da forte neblina em Erechim. Com os resultados, o Guarani, que venceu Santa Cruz por 1-0 na rodada, termina na quinta colocação com 9 pontos. A liderança é do Amazonas com 13, seguido pelo Paysandu 11 pontos também para o Brusque. O Maringá o quarto colocado com 9, o Barra é o sexto com 8. A Inter de Limeira tem 8 pontos na sétima colocação e o Floresta fecha o G8 com 8 pontos. No Z4 estão Anápolis e também Itabaiana. Lembrando que na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani vai jogar fora de casa, só na segunda-feira, contra a equipe do Maringá. Hoje é dia de Libertadores e também de Copa Sul-Americana. A gente começa destacando a Libertadores da América. Logo mais às 7 da noite, o Palmeiras no Peru pega o Sport em Cristal. Hoje ainda tem Rosário Central e Libertad, 9 da noite, Barcelona e Boca. Além de Universidade Central da Venezuela, Independente Del Valle, Always Red e Lanús, Deportivo La Guaira e Bolívar. Esse jogo será amanhã. Amanhã também será o dia do Corinthians em campo, na Colômbia contra o Santa Fé. O Fluminense que pega o Independente Rivadavia na Argentina. Tem ainda o Cruzeiro que vai ao Chile pegar a Universidade Católica. E na quinta-feira será a vez do Flamengo também na Colômbia encarar o Independente Medellín. Hoje também é dia de Copa Sul-Americana. Com destaque para o Peixe, o Santos estará em campo logo mais com Neymar em campo. Pelo menos essa é a expectativa. 9h30 da noite pega no Paraguai o Deportivo Recoleta. Hoje ainda também, às 7 da noite, tem Deportivo Riestra e Grêmio. Tem ainda o Atlético Mineiro que encara o Juventude no Uruguai. Ainda as partidas entre Puerto Cabello e Cienciano, Deportivo Cuenca e São Lourenço, Audax Italiano e Vasco. Esse jogo será amanhã. Botafogo também joga amanhã contra o Racing e o São Paulo joga no Chile contra o O'Rings na próxima quinta-feira. São os jogos dos times brasileiros em mais uma rodada, quarta da fase de grupos da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores da América. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos às mensagens aqui. Opa! Tem um ouvinte aqui Parece que tem um ouvinte aí perguntando aí. Fala isso. Calma. Ah, é? Não tire a surpresa. Não tire? Procuraram Nemo e acharam. Agora procuramos Torrano e Eberlin para darem explicações e soluções. Vamos encontrar? Interrogação. Assim encontraram... Como é que chama lá o peixe lá? Nemo. Nemo? Quem sabe? Quem sabe? Um abraço, Marcel Grota. Vamos ver aqui. O que chega? Bom dia, CH. Por acaso o amigo já adquiriu o álbum com as figurinhas? Não adquiri. Quanto custa? Manda aqui inbox pra mim, que eu tô precisando comprar, tá? Eu esqueci de comprar esse final de semana. Nem sei se estava disponível, mas me manda aqui que a gente faz negócio. Bom dia, senhores. Bom eu dia. fiquei indignado na coletiva do Hélio. Foi só paulada em cima dele por todos da imprensa que lá estavam. Adriano. O Hélio tá merecendo ser apertado?
Então, CH, assim, ele tá tirando o pedido, né? O time é terceiro, né? Terceiro colocado. Não perdeu ainda na competição. Então, assim, acho que tá tirando o pedido. Mas o Guarani, a performance do Guarani, ela ainda não está legal. Não dá pra dizer hoje que você bate o olho e fala assim, não, o Guarani vai buscar o acesso. O Guarani é favorito ao título, ao acesso. Hoje não dá, né? Para cravar isso. Mas tá tirando o pedido. Por enquanto, tá somando pontos, tá indo. Mas eu acho que E o Hélio tem que entender, e o torcedor também, que o cara tá treinando um time, o torcedor do Guarani é acostumado com Série A de brasileiro, Série B no mínimo. Aí na Série C é duro, hein? E aí Série C, jogar o que tá jogando, CH, não dá pra aguentar, né? Bom dia, CH. Será que o professor Pardal vai atacar novamente? Time redondo, entrosado, ganhando e o treineiro desarrumou. O inventor, Carlos Lemos Matozinho. Não sei. Ele errou mesmo. Concordo. Na última partida. Não dá para saber quem é mais infantil nessa história. De Robinho Júnior e Neymar. Forte abraço, Renato de Valinhos. Boa colocação. Eu concordo contigo. Sabe a história do incompetente motivado? Então, é o que rege a Ponte. Agora, o único patrocinador e apoiador da Ponte, o Toguro, pulou fora pelo que me parece, desacordos e pior. Ainda falando que a Ponte não paga ninguém e não gostaria do seu produto atrelado à nossa política do clube. Pega mal, hein? Renato Grácia. Vamos em frente. Pergunta ao CH e ao Gleger. Se o Guarani não subir com esses times ruins da Série C, pode largar a mão. Aí, Gleger. Eu também acho, mas tem que melhorar a performance. Tava falando disso agora. Do jeito que tá jogando, sei não, hein? Vamos ver. CH, vou perguntar pro Martinez o que ele fez pro Gleger. Ele é amigo meu. KKKKK. Só o seguinte, Esaú. É o Esaú? É o seguinte. O Gleger não disse que teve problema com ele diretamente. Não foi problema isso. No vestiário. Por excesso de brincadeiras. Esse foi o problema. Então, por favor, leve a mensagem, mande um abraço pro Martinez. O Martinez é meu amigo até hoje. De maneira correta. Sagrado. Foi uma discussão, exatamente isso. Coisas de vestiário. CH e Gleger, vocês acham que a diretoria do Santos vai punir o Neymar? Segundo se diz, o Santos deve 90 milhões para... Não, deve 100 milhões para o Neymar. Ele se acha dono do Santos, assim era na seleção. Esse buraco nas convocações dele foi basicamente para isso, para tirar dele o sentimento de dono da seleção, de que sou eu e mais 10. Eu não sei se a diretoria vai punir, se não vai punir. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Você acha que vai punir, Gleger? Acho pouco provável. Nenhum dos dois. Eu acho que vão, sabe fazer o quê ou não? Posso falar para você o que vai acontecer? Vai ter uma imagem, os dois se abraçando e dizendo tá tudo resolvido. A imprensa brasileira dá nojo. Espero não sentir isso na RB Campinas. Mas o Gleger está de brincadeira, né? Só pode, faz favor e para de mimimi, irmão. Mikael. Por quê? Não entendi isso. Será que foi por causa do comentário do Neymar? Ué, manda aí, Mikael. Pode mandar aqui, amigo. Com nós aqui não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. O que está acontecendo, você pode mandar outra mensagem que a gente responde aqui no ar, ao vivo. Não dá para assistir o programa da Band, está pipocando. Joaquim da Vila João Jorge. Vamos arrumar isso aí. Esse microfone chegar muito perto, deve ser instalado. Aí tem que evitar gritar ou manter distância. Tá bom. É da TV, tá? É na TV, então deve ser... Ô, amigão, dá uma olhadinha na internet aí, tira do cabo, desconecta um pouco, 10 minutinhos, coloca de novo. Ajuda, viu? Tem esse kit aqui que você paga apenas as figurinhas. O álbum vai de graça. Olha que beleza. Mas é oficial, né? É oficial. 12 pacotinhos a R$7 cada um dá 84. Ué. Vamos conversar. Me interessa sim. Vamos em frente. 11h48 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Um abraço para o Jacir Ferreira, também para o Adriano Alcântara, o Nelson Passarini e para o Matozinho também. Breno Beretta chegando com o Guarani. Fala, Breno. Oi, CH. A Justiça negou o pedido de recurso do Guarani
e confirmou as eleições que deverão acontecer ainda no mês de maio. A atual diretoria entrou com um pedido de recurso com relação àquele pedido que foi feito em dezembro do ano passado pelo candidato da oposição, o Felipe Roseli. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou esse recurso e a decisão foi proferida pelo relator, o Enéas Costa Garcia, da primeira Câmara de Direito Privado, informação que eu trouxe ontem com exclusividade na Rádio Bandeirantes. A data ainda não está marcada, mas com relação à decisão da Justiça proferida pela Ana Lia Beal, que é a doutora Ana Lia, a juíza, essas eleições já deveriam ter sido marcadas pelo Guarani para o dia 24 do mês de maio. Essa é uma data expectativa, foi em relação aos 30 dias que ela deu. Bom, com relação ao time bugrino se reapresentando hoje, de olho no jogo da próxima segunda-feira contra o Maringá. Partida que será no Willie Davis, lá no Paraná, às 8 da noite. E o técnico Hélio Cizenando espera poder contar novamente com o Luca, jogador que não participou do último jogo com um problema muscular na coxa, será melhor avaliado pelo departamento médico. Outros 2 atletas que serão melhor avaliados pelo departamento médico. O Isaac, que na última sexta-feira sentiu um desconforto muscular e não participou do jogo de sábado, além do lateral esquerdo Emerson, que também sentiu a coxa. Foi a coxa esquerda, foi substituído. E no caso, se o Emerson não tiver condições de jogo, provavelmente quem vai para a partida é o Renan Castro. A respeito ainda do que disse o Guilherme Parede na saída do gramado, daquela confusão com a torcida, vamos ouvir o Guilherme Parede depois do jogo, ele que deu assistência para o gol do William Farias. É porque tinha 2 torcedores ali xingando e acabou que na hora do gol a gente extravasou ali, mas faz parte, como eu falei, a gente vinha num momento de crítica do torcedor, mas é isso, a gente está invicto na competição, agora a gente conseguiu subir alguns degraus aí na tabela e é continuar assim, lutando, brigando para que a gente possa sair dessa situação e veio num momento bom, como você falou, eu acho que pedindo passagem, mas isso o professor sabe o melhor para o time, sabe o melhor para os 11 que começam e eu tô ali para ajudar o Guarani, como eu sempre falei desde o começo quando eu cheguei aqui, eu não vejo a hora do Guarani conseguir essa classificação e logo tá na Série B, que é o principal objetivo do clube. Bom, a torcida tava xingando ele, CH, ele foi lá depois do gol do Guarani e provocou a torcida, xingou a torcida também. É claro, ele sabe que está errado, mas tem que colocar um ponto final nisso, até porque o Guilherme Parede é um jogador importante nesse elenco do Guarani e vem entrando bem. Valeu, CH! 11h52, Gleger, 20 segundos para falar do Guarani. CH, eu acho que o Guarani, assim, tá somando pontos, ganhou o último jogo, né? Mas ele precisa performar um pouco melhor. Torcedor, você vê, o torcedor até antes do gol tava reclamando muito, xingando o treinador, né? E as coisas não aconteciam. E aí tem algumas mexidas no time, andou positivamente, o Guarani ganhou o jogo. Então é isso que o Hélio precisa ter, esses ajustes, precisa ter essa percepção. O campeonato é totalmente diferente do que o Hélio tá, por exemplo, disputar um Paulistão de Série A. É diferente de você disputar uma Série C. São jogos truncados, são jogos fechados, são jogos que você tem que ter estratégias diferentes. Então eu acho que é isso. Mudando um pouco aqui, um pouco ali, né? Usando um pouco mais de estratégia no jogo, porque na minha opinião, na minha visão, o Guarani ele é muito previsível. Né? O cara já entra e já sabe o que vai acontecer. Tem que mudar um pouco isso para tentar surpreender o adversário. Em Campinas, 11h53 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Para aqueles que estão tendo dificuldades de assistirem ou de ouvirem, eu peço que, se vocês estiverem me ouvindo, reinicie, porque aqui internamente eu já avisei a nossa engenharia para tomar providência, tá bom? Breno Beretta falando da ponte. Desculpa, Pedro Piscinato falando da ponte. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta se apresentou na manhã desta terça-feira, é claro,
já de olho no confronto do próximo sábado diante do Sport. A Ponte Preta vinha de 2 vitórias consecutivas, acabou sendo derrotada por 3-0 pelo São Bernardo no último domingo, e o técnico Rodrigo Santana diz o que o time precisa fazer para melhorar e tentar reencontrar as vitórias dentro de casa. Tentar já colocar a rapaziada no próximo jogo, fazer um jogo treino já para o G2, para o G3, né, estarem preparados. Hoje a gente perdeu o Murilo, o PH tomou o 3º cartão amarelo, a gente tem alguns jogadores pendurados, né? Acho que a tabela foi favorável, né? Conseguimos permanecer terminando a rodada fora da zona e ser forte para buscar esses pontos dentro de casa. Acho que diante do nosso torcedor tem que usar a nossa força, continuar acreditando, entender que a gente não pode errar o quanto a gente errou hoje, principalmente quando pega uma equipe muito bem preparada quanto essa, e procurar ter um pouco mais de ambição para terminar a jogada. A gente está tendo muita disposição, muita energia para roubar a bola, só que está faltando essa energia para terminar a jogada. Quem vai fechar o segundo pau, quem vai caprichar nos cruzamentos, quem vai finalizar em gol. Acho que a gente está um pouco displicente. Então, quando a gente chegava ali no último terço do campo, parecia que a gente desligava, e a gente treinou 2 dias isso, né, o último terço do campo. Trabalhar, bater nessa tecla, passar confiança para os jogadores e procurar voltar a vencer dentro de casa. E como o Rodrigo Santana disse, o Luiz Felipe tomou o 3º cartão amarelo, é desfalque confirmado, assim também como o Murilo, que sentiu a posterior da coxa no último lance da partida. Por outro lado, a comissão técnica do Rodrigo Santana vive a expectativa dos retornos do David Braz e também do Elvis CH. O Edson Elias manda aqui uma foto do radinho dele. Obrigado, Edson. Você é sempre muito gentil com a gente, com o seu radinho. Eu também gosto de radinho, viu? Eu também gosto. Aliás, o retorno meu nos jogos em casa é pelo radinho. Ô Gleger, fala aí da Ponte. Recuperação, né? Recuperar. O jogo realmente não foi legal. O treinador tentou algumas mudanças que não deram certo. E aí tá a hora da recuperação. Jogo em casa, jogo importante, jogo pesado, duro, difícil, né? E tomara que o treinador, eu nem acho que inventou do professor Pardal. Acho que ele tentou, fez ali uma leitura do time adversário, mas não dá para tirar o mérito também, né? O time do São Bernardo é um melhor time do que a Ponte. E apresentou um futebol melhor. A Ponte não jogou bem, a primeira linha que vinha se destacando não foi bem, todos, né, sem exceção. Então é isso. Recuperação para o próximo jogo. Não estarei surpreso se ele colocar de novo o Rodrigo para jogar e ali jogar com 4 jogadores no meio. Porque o Luiz Felipe está suspenso e não pode jogar. 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Na ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o confronto entre Sporting Cristal e Palmeiras, logo mais às 19h, 4ª rodada do Grupo F da Libertadores da América. A bola rola no Estádio Nacional em Lima. O provável Palmeiras, nesse momento o Verdão é o 2º colocado do seu grupo. Em campo daqui a pouquinho, com o técnico Abel Ferreira Peira do campo, deve ter Carlos Miguel no gol, além das presenças para este jogo contra a equipe peruana do GI, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício e Arias, Sousa e Flaco Lopes. Já o provável Sporting Cristal do brasileiro Zé Ricardo com Henriques do gol, Gonzalez, Abraham, Pósito e Loura, Casonati, Sabedoria e Cuenca, Benavente, Santana e o brasileiro Felipe Viseu. A bola rola em Lima, é daqui a pouquinho às 19h, Palmeiras em campo pela Libertadores da América. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.